Vamos orar um pouquinho antes de iniciarmos? Senhor, esteja na direção desse pequeno estudo sobre as suas promessas de abundância, que possamos ser fortalecidos e aplicarmos diariamente em nossos dias e nos fartecer na fé. Abra, Senhor, nosso entendimento e nossos corações. Amém. A abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Neste versículo, Jesus está contrastando sua própria missão com os objetivos do ladrão. O ladrão representa tudo que leva as pessoas a um caminho de destruição, seja o pecado, a corrupção, ou líderes que não se preocupam com o bem-estar das ovelhas. Esses ladrões entram no redil para roubar a paz, matar a esperança e destruir o propósito de vida que Deus tem para nós. Por outro lado, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor, aquele que cuida e proporciona segurança para os rebanhos. Quando ele diz que veio para dar vida em abundância, está oferecendo algo muito além de uma existência física, está oferecendo uma vida plena, em comunhão com Deus, repleta de propósito e alegria dolorosa. Esta vida abundante é marcada por uma paz interior, um amor profundo, e uma esperança que o mundo não nos oferece. Portanto, esse versículo é um convite para que as pessoas reconheçam que a vida verdadeira e plena é encontrada em Jesus, que Ele é o pastor que guia para a vida eterna, protegendo e provando um caminho seguro, distante das influências destrutivas do mundo e das ilusões passageiras que nos afastam de Deus. Efésios capítulo 3 versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nesse versículo, o apóstolo Paulo expressa uma mensagem poderosa sobre a capacidade de Deus em realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele destaca que, por meio do poder que opera em nós, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos imaginar, enfatizando a grandeza de sua soberania e generosidade. Esses versículos são um lembrete encorajador de que nossas limitações humanas não restringem o que Deus pode fazer. A glorificação de Deus na Igreja e em Cristo é um tema central, mostrando que a missão da Igreja é reflexo da glória divina. A passagem nos convida a confiar plenamente nas exceções de Deus, confirmando que seus planos superam nossas expectativas e que Ele é digno de receber toda a honra e louvor por todas as gerações. Assim, esses versículos inspiram fé e esperança, nos desafiando a confiar, acreditar e a buscar a presença de Deus em nossas vidas, certos de que Ele sempre fará o melhor para aqueles que o amam. Continuemos com mais um versículo sobre abundância. Segundo livro de Pedro capítulo 1 versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor. No segundo livro de Pedro capítulo 1 verso 2, o apóstolo Pedro começa sua epístola com uma saudação que destaca a importância da graça e da paz. Ele escreve, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este versículo é significativo por várias razões. Primeiramente, a menção da graça e da paz reflete um desejo profundo que os cristãos experimentem a abundância das vitórias espirituais que vêm de um relacionamento íntimo com Deus. A graça, que é o favor imerecido de Deus, é fundamental para a vida cristã, pois nos lembra que não podemos conquistar a salvação por nossos próprios esforços, mas apenas pela misericórdia de Deus. A paz é outro tema central, pois sugere a tranquilidade e a harmonia que resultam de estar em comunhão com Deus. Essa paz transcende as situações e é um fruto do Espírito que opera em nossos corações. Além disso, o versículo enfatiza que essa graça e paz são multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus.
E isso nos ensina que o crescimento espiritual e a profundidade do nosso conhecimento de Deus são essenciais para experimentarmos plenamente suas vitórias. O conhecimento aqui não é apenas intelectual, mas envolve um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Portanto, 2 Pedro capítulo 1 versículo 2 nos convida a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, onde podemos experimentar sua graça e paz em abundância, capacitando-nos a viver de forma fiel e frutífera. Segundo livro de Pedro capítulo 1 versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor. No segundo livro de Pedro capítulo 1 verso 2, o apóstolo Pedro começa sua epístola com uma saudação que destaca a importância da graça e da paz. Ele escreve, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este versículo é significativo por várias razões. Primeiramente, a menção da graça e da paz reflete um desejo profundo que os cristãos experimentem a abundância das vitórias espirituais que vêm de um relacionamento íntimo com Deus. A graça, que é o favor imerecido de Deus, é fundamental para a vida cristã, pois nos lembra que não podemos conquistar a salvação por nossos próprios esforços, mas apenas pela misericórdia de Deus. A paz é outro tema central, pois sugere a tranquilidade e a harmonia que resultam de estar em comunhão com Deus. Essa paz transcende as situações e é um fruto do Espírito que opera em nossos corações. Além disso, o versículo enfatiza que essa graça e paz são multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Isso nos ensina que o crescimento espiritual e a profundidade do nosso conhecimento de Deus são essenciais para experimentarmos plenamente suas vitórias. O conhecimento aqui não é apenas intelectual, mas envolve um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Portanto, 2 Pedro capítulo 1 versículo 2 nos convida a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, onde podemos experimentar sua graça e paz em abundância, capacitando-nos a viver de forma fiel e frutífera. Romanos capítulo 5 versículo 17. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O versículo do livro de Romanos capítulo 5 verso 17 é muito significativo na teologia cristã, pois destaca a abundância da graça de Deus e o dom da justiça que vem através de Jesus Cristo. O versículo diz, pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse homem, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse trecho enfatiza a contrapartida entre a queda de Adão e a redenção oferecida por Cristo. A transgressão de Adão trouxe a morte e o pecado ao mundo, mas a graça de Deus, manifestada em Jesus, oferece uma nova vida e a possibilidade de viver em justiça. Isso nos convida a refletir sobre a profundidade da graça divina, que não apenas repara o que foi perdido, mas também nos capacita a viver de forma plena. Além disso, esse versículo é um lembrete poderoso de que, independentemente das nossas falhas, a graça de Deus é sempre maior. A ideia de reinar em vida sugere uma vida transformada e cheia de propósito, que vai além da mera sobrevivência. Assim, esse versículo nos encoraja a abraçar essa graça e viver de acordo com a nova identidade que temos em Cristo. Salmos 37 versículo 11 diz: Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Este versículo é profundamente encorajador e reflete um princípio central da sabedoria bíblica, a recompensa da humildade e da justiça. A promessa de que os humildes herdarão a terra sugere que aqueles que se aproximam da vida com um coração humilde, dispostos a confiar em Deus e a agir com integridade, encontrarão recompensas duradouras. Isso contrasta com a busca desenfreada por poder e riqueza,
que muitas vezes leva à ansiedade e à insatisfação. A segunda parte do versículo, que fala sobre se deleitar na abundância de paz, é particularmente significativa. A verdadeira paz, que é uma bênção divina, não é simplesmente a ausência de conflito, mas uma profunda tranquilidade interior que vem da confiança em Deus. Aqueles que buscam viver em humildade e justiça podem experimentar essa paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. Portanto, Salmos 37 verso 11 nos convida a valorizar a humildade e a buscar a verdadeira paz que vem de um relacionamento sincero com Deus, assegurando-nos que, mesmo que o mundo valorize outras coisas, a herança que ele oferece é muito mais preciosa. O Salmo 23 versículo 5 diz: Preparas-me uma mesa na presença dos que me oprimem, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este versículo é uma declaração poderosa da provisão e cuidado de Deus em meio às dificuldades. Preparar uma mesa simboliza abundância e hospitalidade. Apesar das adversidades e dos inimigos, Deus oferece um lugar de paz e sustento. A unção com óleo representa o favor e a bênção divina, enquanto o meu cálice está transbordando, expressa a generosidade de Deus, que não apenas atende às nossas necessidades, mas também nos dá mais do que podemos imaginar. Resumindo, este versículo nos lembra que mesmo em momentos de dificuldade, Deus está presente, cuidando de nós e nos proporcionando seu amor e provisão. Tiago capítulo 1 verso 17 diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de variação. Versículo que destaca a natureza constante e generosa de Deus como a fonte de todas as coisas boas em nossas vidas. A expressão toda boa dádiva refere-se às bênçãos e dádivas que recebemos, indicando que tudo o que é positivo vem de Deus. Descrever Deus como Pai das luzes enfatiza o seu papel como Criador e doador da vida, em contraste com as trevas e a confusão do mundo. A frase não há mudança nem sombra de mudança sublinha a imutabilidade de Deus. Ao contrário das circunstâncias mutáveis da vida, Deus permanece constante e fiel. Este versículo nos convida a confiar na bondade e na fidelidade de Deus, reconhecendo que todas as coisas boas que vivenciamos são reflexo do seu amor e graça. Provérbios capítulo 3 versículos 9 e 10 diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos, e os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho novo. A importância destes versículos é enfatizar e reconhecer Deus nas nossas finanças e na gestão dos nossos recursos. Honra a Jeová com os teus bens convida-nos a colocar Deus em primeiro lugar, não só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida material. Isto envolve dar generosamente com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. A referência às primícias de todos os seus frutos sugere que devemos oferecer a Deus o que temos de melhor, como um ato de gratidão e devoção. A promessa de que os vossos celeiros se encherão de abundância e os vossos lagares transbordarão de vinho novo reflete a ideia de que Deus abençoa aqueles que são generosos e fiéis na sua mordomia. Juntos, esses versículos nos ensinam que, ao honrar a Deus com nossos bens, não estamos apenas cumprindo um princípio espiritual, mas também abrindo a porta para bênçãos e provisões divinas em nossas vidas. Mateus capítulo 6 verso 33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo é um chamado para priorizar nosso relacionamento com Deus e sua vontade acima das preocupações materiais e diárias. A instrução de buscar primeiro o reino de Deus nos convida a focar no espiritual e a estabelecer Deus como prioridade em nossas vidas. Isto envolve não apenas buscar o bem-estar pessoal, mas também viver de acordo com os princípios do reino de Deus, que incluem amor, justiça, compaixão e integridade.
A promessa de que todas estas coisas vos serão acrescentadas assegura-nos que, ao colocar Deus em primeiro lugar, Ele cuidará das nossas necessidades e preocupações materiais. Isto não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que podemos confiar na provisão e no cuidado de Deus nas nossas vidas. Em resumo, este versículo nos lembra da importância da fé e da confiança em Deus, encorajando-nos a priorizar o eterno sobre o temporal, sabendo que, ao fazê-lo, experimentaremos sua abundância e provisão. O Salmo 72 verso 16 diz: Haja bastante cereal na terra, nos cumes dos montes, o seu fruto seja como o do Líbano, e floresça a cidade como a erva da terra. Este versículo faz parte de um salmo que enfoca a justiça e a prosperidade que deveriam caracterizar o reinado do Rei Justo. A abundância de grãos na terra simboliza prosperidade e bênçãos, sugerindo que sob uma liderança sábia e justa, haverá recursos suficientes para todos. As referências aos topos das montanhas e aos frutos como os do Líbano evocam imagens de fertilidade e riqueza, visto que o Líbano era conhecido pelas suas árvores de alta qualidade, especialmente os cedros. A frase floresça na cidade como a erva da terra sugere um crescimento e vitalidade que afeta toda a comunidade. Isto implica que a justiça e a boa governação não beneficiam apenas alguns, mas têm um impacto positivo em toda a sociedade. Em resumo, este versículo destaca a ligação entre a liderança justa e a prosperidade geral, enfatizando que a justiça divina traz abundância e bem-estar para todos. É um lembrete da importância de procurar a justiça e o bem comum nas nossas comunidades. Salmos 36 versos 7 a 9, uma celebração da bondade divina. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Por quente está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Esse é um hino à bondade e à grandeza de Deus. O salmista expressa profunda gratidão e admiração pelo Criador, pintando um quadro vívido das bênçãos que fluem da presença divina. Analisando os versículos. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. O salmista exalta a bondade divina, descrevendo-a como um tesouro precioso. A imagem da sombra das asas de Deus evoca a ideia de proteção e segurança. Os seres humanos encontram refúgio e conforto na presença divina. Versículo 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Aqui, a imagem da fartura e das delícias é utilizada para expressar a abundância das bênçãos divinas. A casa de Deus é vista como um lugar de banquete e satisfação. Versículo 9. Por quente está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. O salmista afirma que em Deus está a fonte de toda a vida. A luz de Deus é a única luz verdadeira, que ilumina e dá sentido à vida. O que podemos aprender com estes versículos? A bondade de Deus. O salmista nos lembra que a bondade de Deus é infinita e acessível a todos. Ele é um refúgio seguro em tempos de tempestade. A providência divina, em Deus provê todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Ele é a fonte de toda a vida e abundância. A importância da comunhão com Deus e na verdadeira felicidade e satisfação se encontram em um relacionamento íntimo com Deus. Aplicações práticas. Cultivar a gratidão. Ao meditar nestes versículos, somos convidados a cultivar uma atitude de gratidão por todas as bênçãos que Deus nos concede. Buscar a presença de Deus.
devemos buscar um relacionamento mais profundo com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da participação em atividades da igreja. Compartilhar a bondade de Deus, assim como o salmista, devemos compartilhar com os outros as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Em resumo, é um hino de louvor e adoração que nos convida a contemplar a grandeza e a bondade de Deus. Ao meditar nestes versículos, somos lembrados de que em Deus encontramos segurança, provisão e propósito para nossas vidas. Salmos 65 versos 9 a 13, um hino à providência divina. Tu visitas a terra, e a refrescas, tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Os versículos 9 a 13 do Salmo 65 apresentam um belo hino de louvor à providência divina de Deus sobre a natureza e a humanidade. O salmista celebra a maneira como Deus cuida da terra e de seus habitantes, proporcionando tudo o que é necessário para a vida e a prosperidade. Analisando os versículos. Versículo 9. O salmista descreve como Deus visita a terra e a regas, tornando-a fértil e abundante. A imagem do rio de Deus simboliza a provisão divina que nunca seca. A preparação da terra para o cultivo do trigo demonstra a antecipação de Deus às necessidades de seus filhos. Versículos 10 e 11, em a imagem da chuva que amolece a terra e abençoa a colheita ressalta a importância da água para a vida e a fertilidade. Deus é comparado a um agricultor cuidadoso, que prepara a terra e garante uma colheita abundante. O ano é coroado com a bondade divina, e a fartura se espalha por toda a terra. Versículos 12 e 13, em a imagem dos campos verdes, dos rebanhos pastando e dos vales repletos de trigo evocam um cenário de prosperidade e alegria. A natureza toda se regozija e canta louvores a Deus. O que podemos aprender com estes versículos? Deus é o provedor. O salmista nos mostra que Deus é o provedor de todas as nossas necessidades. Ele cuida da criação e garante que tudo o que precisamos esteja disponível. A natureza revela a glória de Deus, a beleza e a ordem da natureza são um testemunho da sabedoria e do poder de Deus. A gratidão é uma resposta apropriada, e ao contemplar as maravilhas da criação, somos inspirados a expressar nossa gratidão a Deus por sua bondade e providência. A esperança no futuro, a promessa de uma terra fértil e abundante nos dá esperança para o futuro, mesmo em tempos de dificuldade. Aplicações práticas. Cultivar a gratidão. Ao meditar nestes versículos, podemos cultivar uma atitude de gratidão por todas as bênçãos que Deus nos concede, desde as grandes até as pequenas. Conectar-se com a natureza. Passar tempo na natureza pode nos ajudar a apreciar a criação de Deus e a sentir mais próximos dele. Confiança em Deus. Em tempos de incerteza, podemos encontrar conforto e esperança nas promessas de Deus de prover para nossas necessidades. Compartilhar com os outros. Ao experimentar a bondade de Deus, somos motivados a compartilhar essa bênção com os outros, seja através de ações de serviço ou de palavras de encorajamento. Em resumo, Salmos 65 de 9 a 13 é um hino que nos convida a celebrar a providência divina e a reconhecer a mão de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ao contemplar a beleza da natureza e a abundância da criação, somos lembrados de que Deus é o nosso provedor e protetor. Isaías capítulo 33 versículos 5 e 6. A santidade de Sião e a sabedoria do temor do Senhor.
O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Os versículos 5 e 6 do capítulo 33 de Isaías apresentam um quadro vívido da futura glória de Sião, a cidade de Deus. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, descreve um tempo de restauração e justiça divina, onde a presença de Deus será manifesta de forma gloriosa. Analisando os versículos. Isaías 33 verso 5, o Senhor está exaltado, pois habita no alto, encheu Sião de retidão e justiça. A exaltação do Senhor, o versículo inicia enfatizando a grandeza e a majestade de Deus. Ao habitar nas alturas, ele demonstra seu poder e domínio sobre todas as coisas. Sião como morada da justiça, em Sião, que representa o povo de Deus, será purificada e preenchida com a justiça divina. O pecado e a iniquidade serão removidos, dando lugar à retidão e à santidade. Isaías 33 verso 6, em ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Deus será o alicerce sólido e imutável para Sião. Ele garantirá a estabilidade e a segurança do povo de Deus em todos os tempos. A presença de Deus em Sião trará uma abundância de bênçãos, incluindo salvação, sabedoria e conhecimento. Essas bênçãos serão acessíveis a todos aqueles que temem ao Senhor. O temor do Senhor como tesouro. O temor do Senhor é apresentado como o mais valioso tesouro. É através do temor reverente a Deus que se adquire sabedoria, conhecimento e a verdadeira salvação. O que podemos aprender com estes versículos? A primeira parte do versículo 5 nos lembra da santidade e da majestade de Deus. Ele é infinitamente superior a nós e habita em um lugar de perfeita pureza. Deus é um Deus justo e ele trará justiça à sua criação. Aquele que pecou será julgado, mas aqueles que se arrependem e buscam a Deus encontrarão perdão e restauração. Sião representa o povo de Deus e a nova Jerusalém celestial. A promessa de que Sião será preenchida com a justiça divina nos dá esperança de um futuro glorioso. O temor do Senhor não é um medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência por Deus. É a chave para o verdadeiro conhecimento e sabedoria. Devemos buscar viver uma vida santa e justa, imitando a santidade de Deus. O temor do Senhor deve ser o fundamento de nossa fé. Ao temer a Deus, aprendemos a amá-lo e a obedecê-lo. A promessa de um futuro glorioso deve nos dar esperança e encorajamento, mesmo em meio às dificuldades. Devemos compartilhar a esperança de Sião com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Em resumo, Isaías 33 versos 5 e 6 nos oferece uma visão gloriosa do futuro de Sião, onde a justiça de Deus reinará e a presença de Deus será plenamente manifesta. Ao contemplarmos esta profecia, somos inspirados a buscar a santidade, a cultivar o temor do Senhor e a esperar na promessa de um futuro glorioso. Filipenses capítulo 4 versos 12 e 13. Uma lição de contentamento e força em Cristo. Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É um dos versículos mais conhecidos e inspiradores da Bíblia. Nele, o apóstolo Paulo compartilha uma profunda verdade sobre a vida cristã. Paulo afirma ter aprendido a se contentar em qualquer situação, seja de abundância ou de necessidade. Ele não se deixa abater pelas dificuldades, nem se deixa corromper pela prosperidade.
A chave para essa capacidade de contentamento está em Cristo. Paulo declara: em tudo posso naquele que me fortalece. É a força de Cristo que nos capacita a enfrentar qualquer desafio e a encontrar alegria em todas as circunstâncias. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa relação com Cristo. Ao cultivarmos uma atitude de gratidão, podemos encontrar alegria mesmo em meio às dificuldades. Reconhecer que somos dependentes de Deus para tudo é fundamental para uma vida cristã plena. É em sua força que encontramos a capacidade de superar qualquer obstáculo. A vida é cheia de altos e baixos. Ao aprendermos a nos adaptar às diferentes situações, podemos viver com mais paz e serenidade. Em resumo, estes versículos nos convidam a viver uma vida de fé, esperança e amor, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Ao cultivarmos o contentamento, a dependência de Deus e a busca pela paz divina, podemos experimentar a verdadeira alegria e satisfação. Filipenses 4:12, 13 nos ensina que Paulo nos ensina que podemos ser felizes em qualquer situação, seja rica ou pobre. Com a força de Cristo, podemos superar qualquer desafio. Podemos escolher ser felizes, independentemente das circunstâncias. Em nossas vidas devemos cultivar a gratidão, agradecer por tudo o que temos, mesmo nas dificuldades. Buscar a Deus em oração continuamente irá fortalecer nossa relação com Deus através da oração. É uma mudança de vida importante que devemos nos educar e nos submeter durante nossa vida. Ele deve estar no centro. Confiar em Deus em todas as situações, entregar nossas preocupações a Deus e confiar em seu cuidado e termos a certeza que Ele nos vê o tempo todo e cuida de nós. Ajudar os outros, servir aos outros e compartilhar a esperança que temos em Cristo. Sim, a importância de compartilharmos a palavra que são os ensinamentos de Deus é muito precioso. Não devemos ser egoístas e querermos apenas para nós o que tem-nos trazido conforto espiritual, crescimento, equilíbrio, fé, força. Para vivermos e o mais importante que é a nossa salvação. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida, podemos experimentar a paz e a alegria que só Cristo pode proporcionar. 2 Coríntios capítulo 9 versos 8 a 11. A abundância de graça e generosidade, um apelo à generosidade. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, e espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Nestes versículos, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto a ser generosa nas suas doações para ajudar os crentes necessitados em Jerusalém. Mas, além de um simples pedido de fundos, Paulo apresenta uma teologia profunda sobre a graça, a generosidade e a bênção de Deus que advém da doação. Versículo 8: E Deus é poderoso para fazer-vos abundar em toda graça, para que, tendo sempre toda a suficiência em tudo, superabundeis em toda a boa obra. Aqui, Paulo afirma que Deus tem o poder de fornecer aos crentes tudo o que eles precisam. Sua graça é abundante e suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Além disso, esta graça não só nos satisfaz, mas também nos permite abundar em boas obras. Versículos 9, 10, como está escrito, e espalhou, deu aos pobres, sua justiça dura para sempre. Ore, aquele que dá semente ao semeador e pão para comer, também lhe dará fartura para semear e aumentará os frutos da sua justiça.
Paulo cita o Salmo 112, verso 9 para enfatizar a importância da generosidade. O próprio Deus é o exemplo supremo de generosidade, e aqueles que seguem o seu exemplo serão ricamente recompensados. A promessa de Deus é clara: em quem semeia generosamente colherá uma colheita abundante. Versículo 11: para que em tudo sejais enriquecidos para toda liberalidade, que por nosso intermédio causa graças a Deus. O objetivo final da generosidade é a glória de Deus. Quando os crentes são generosos, Deus recebe honra e glória. Além disso, a generosidade enriquece o doador em todas as áreas da sua vida. O que podemos aprender com esses versículos? A graça de Deus é abundante, e Deus deseja abençoar-nos abundantemente, não só com coisas materiais, mas também com a sua graça e o seu Espírito Santo. A generosidade é fruto do Espírito. A generosidade é uma característica dos verdadeiros seguidores de Cristo. Ao dar aos outros, refletimos o amor e a compaixão de Deus. A lei da semeadura e da colheita espiritual: o que semeamos, colheremos. Semeando generosidade, colheremos uma vida abundante e cheia de bênçãos. A glória de Deus é o objetivo final. A generosidade não é apenas um ato de caridade, mas uma oportunidade para glorificar a Deus e compartilhar o seu amor com os outros. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos nos motiva a compartilhar com outras pessoas. Procure oportunidades de doar, seja tempo, talentos ou recursos financeiros. Acredite que Deus multiplicará nossas ofertas e nos abençoará abundantemente. Compartilhe com os outros a alegria e a satisfação encontradas na generosidade. Em resumo, 2 Coríntios 9 versos 8 a 11 nos ensina que a generosidade é uma parte essencial da vida cristã. Ao dar aos outros, não estamos apenas ajudando os necessitados, mas também experimentando a abundância da graça de Deus em nossas próprias vidas. Provérbios capítulo 21 verso 5, um olhar mais atento. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Este é um versículo que nos oferece uma sabedoria prática para a vida, especialmente no que diz respeito à tomada de decisões e à gestão de recursos. A importância da diligência: o versículo destaca a importância da diligência e do planejamento. Aqueles que pensam com cuidado e dedicação, que planejam seus passos, tendem a alcançar a abundância em suas vidas. O perigo da pressa, e por outro lado, aqueles que agem por impulso, sem pensar nas consequências, correm o risco de enfrentar a pobreza. A pressa, muitas vezes, leva a decisões precipitadas e perdas desnecessárias. A abundância, e na abundância mencionada aqui não se refere apenas a riquezas materiais, mas também à prosperidade em todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, saúde e paz interior. Aplicações práticas para a vida. Planejamento: antes de tomar decisões importantes, é fundamental pensar com cuidado e analisar as possíveis consequências. Paciência: a pressa é inimiga da perfeição. É importante ter paciência e esperar pelo tempo certo para agir. Diligência: a diligência é a chave para o sucesso. Ao trabalharmos com dedicação e persistência, podemos alcançar nossos objetivos. Equilíbrio: a busca pela abundância não deve nos levar a sermos gananciosos ou materialistas. É importante encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Em resumo, Provérbios 21h05 nos ensina que a diligência e o planejamento são essenciais para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. Ao evitar a pressa e agir com sabedoria, podemos construir um futuro mais próspero e feliz para nós e para aqueles que amamos. Outras interpretações e aplicações.
No contexto empresarial, este versículo pode ser aplicado à gestão de empresas, enfatizando a importância de um planejamento estratégico e de uma execução cuidadosa. Na vida pessoal, o versículo pode ser aplicado à tomada de decisões importantes, como escolher uma carreira ou um parceiro de vida. Na vida espiritual, a diligência também é importante na vida espiritual. Ao estudar a Bíblia, orar e servir a Deus, estamos investindo em nosso crescimento espiritual. 2 Coríntios capítulo 9 verso 6. Uma lei espiritual da semente e da colheita. E digo isto, em que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O versículo 6 de 2 Coríntios 9 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia sobre a generosidade e a lei espiritual da semeadura e da colheita. O que esse versículo significa? Assim como na agricultura, o que plantamos, colhemos. No reino espiritual, essa lei se aplica à generosidade. Se plantamos pouco, nossa colheita também será pequena. Mas se semeamos abundantemente, nossa colheita será abundante. A recompensa pela nossa generosidade é proporcional ao que damos. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá muito, recebe muito. A motivação por trás da nossa generosidade é importante. A Bíblia nos ensina a dar com alegria, não por obrigação ou por coação. Este versículo nos incentiva a sermos generosos com o que temos, seja tempo, talentos ou recursos financeiros. A promessa de uma colheita abundante nos dá esperança e motivação para continuarmos a semear o bem. Somos responsáveis pelas sementes que plantamos. Se queremos colher uma vida abundante, precisamos semear generosidade. A generosidade não é apenas um dever, mas uma oportunidade de experimentar a alegria de dar e ver o impacto positivo que podemos ter na vida de outras pessoas. A generosidade pode ser vista como um investimento espiritual. Ao darmos, estamos investindo no reino de Deus e em nossas próprias vidas. A generosidade como expressão de gratidão é uma forma de expressar nossa gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. A generosidade como um estilo de vida não deve ser apenas um ato ocasional, mas um estilo de vida. Em resumo, 2 Coríntios capítulo 9 verso 6 nos ensina que a generosidade é uma lei espiritual que traz bênçãos abundantes. Ao semearmos generosamente, estamos investindo em nosso futuro e no futuro daqueles que amamos. Lucas 12 horas e 15 minutos, o perigo da avareza e a verdadeira riqueza. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, neste versículo, está alertando seus seguidores sobre um dos maiores perigos espirituais, a avareza. Ele nos convida a sermos vigilantes e a nos guardarmos de todo tipo de cobiça. A mensagem central é clara: a vida não se trata apenas do acúmulo de bens materiais. A avareza é um desejo insaciável por mais e mais posses. É um coração que nunca está satisfeito, sempre buscando aumentar sua riqueza. Jesus enfatiza que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas em algo muito mais profundo. Nossa vida não se resume ao que possuímos, mas a quem somos e a nossa relação com Deus. O alerta de Jesus é para que estejamos sempre atentos ao perigo da avareza. É um chamado para que priorizemos as coisas que realmente importam. A avareza pode nos levar a colocar as coisas materiais acima de Deus, da família e de outros relacionamentos importantes. É fundamental definir nossas prioridades e garantir que Deus esteja no centro de nossas vidas. A gratidão é o antídoto para a avareza.
Ao cultivarmos uma atitude de gratidão por tudo o que temos, reconhecemos que tudo vem de Deus e que não precisamos de mais para sermos felizes. A generosidade é um sinal de um coração livre da avareza. Ao compartilharmos nossos recursos com os outros, demonstramos que entendemos que a verdadeira riqueza está em dar e não em receber. A verdadeira felicidade não se encontra nas posses materiais, mas em uma vida simples e grata. Ao nos contentarmos com o que temos, encontramos uma paz que o mundo não pode dar. Em resumo, Lucas capítulo 12 verso 15 nos convida a uma profunda reflexão sobre nossos valores e prioridades. Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas em um coração grato e generoso. Ao seguirmos seus ensinamentos, podemos experimentar uma vida mais plena e significativa.